E qual que seriam ali os papéis do engenheiro de dados nesse mar de informação, né? Então, a gente começa ali com o primeiro processo de todos, na minha visão, é garantir a qualidade. Então, assim, tudo que ele for pegar, tudo que ele for trabalhar, ele precisa verificar se aquilo é íntegro, se aquilo realmente representa uma informação confiável. Outra é a disponibilidade das informações, porque assim, se você tem um fluxo que você precisa manter, se você pega a informação de origem e aquela origem nunca tem a informação, acaba que você prejudica o seu fluxo, tá? Então, vou dar exemplo de um dos fluxos que a gente, que eu tomava conta anteriormente, né? A gente estava fazendo a migração dos modelos de crédito de um Databricks GCP para um Databricks AWS, e a gente precisava garantir que as informações que a gente coletava para poder rodar a filtro antes de rodar o modelo, eles precisavam estar o mais atualizados possível. E muitas vezes a gente batia na origem e a origem não estava atualizada. Aí a gente queria rodar o nosso processo, a gente não conseguia, porque a origem não estava atualizada. Então, tipo assim, eu tinha 20, 25 processos lá, e uma origem que atrasava o processo, e uma origem que atrasava, já atrasava todo o meu processo. Ou seja, algo extremamente prejudicial. Então, é uma das coisas, principalmente quando a gente trabalha com setor financeiro, né, onde as decisões de negócio ali, elas precisam acontecer muito rapidamente. Aí, depois trabalhar, né, de forma colaborativa, principalmente com os cientistas de dados e os analistas. Por quê? Porque na maioria das vezes, o trabalho que o engenheiro de dados vai fazer vai ser um pedido ou do engenheiro, ou do cientista, ou do analista. Por quê? Porque o engenheiro de dados é um intermediário. Então, por ele ser o intermediário, ele só vai tomar uma ação a partir do momento que tem alguém pedindo ou de alguém questionando. Então, alguém vai virar e falar assim, puta, eu queria entregar para o negócio tal informação. Aí o engenheiro de dados, opa, então tá aqui, informação pronta. Aí, ou então o negócio vira e fala assim, puta, eu queria uma informação XPTO. Ele, opa, tá aqui, pega essa informação, tá? Então, ele é um cara que tem que estar, ele tem que ter abertura, né? Ele tem que estar aberto a receber ali os pedidos e os questionamentos. Quando você trabalha em ambientes mais corporativos, né, onde você tem realmente uma organização mais desenhada, acaba que você tem ali uma situação onde você tem o gestor, e o gestor tem uma visão mais ampla, né, de como os dados vão ser distribuídos, então você pode ter algumas áreas separadas, ou seja, você pode ter ali uma área só de ingestão de dados, que vai ter um engenheiro de dados só focado em ingerir dados, então ele vai ficar responsável de pegar as informações de diversas origens e jogar dentro do Data Lake. Aí você vai ter um outro engenheiro de dados responsável por recepcionar esses dados da ingestão e movimentá-los dentro das camadas. Aí ele pode simplesmente, a responsabilidade dele é da bronze para silver. Porque aí da bronze para silver é algo bruto, né? Onde ele vai focar em performance, melhoria e coisas do tipo. Então ele vai se preocupar em remover, padronizar, no caso, né? O que é nulo, né? O que é nulo, vou padronizar com o quê? Vou padronizar com vazio, vou padronizar com a média, com a mediana, com a moda, ou vou deixar vazio mesmo? O nome, vou colocar tudo maiúsculo, minúsculo, vou colocar um padrão. CPF, vou tirar os caracteres inválidos, né? As pontos, os traços, etc. Vou concatenar, né? Vou juntar. Normalmente a concatenação, né, de colunas, para ela virar uma coluna mais informativa, normalmente elas tendem a acontecer da silver para gold, tá? Porque aí elas já começam a juntar regras de negócio para responder a um pedido de negócio. Só que enquanto elas estão na bronze para silver, elas podem juntar quando elas facilitam o operacional. Vou dar um exemplo. Besta. Você tem uma coluna de data e uma coluna de timestamp. Desculpa, uma coluna de data e uma coluna de hora. Eu junto elas em uma única coluna. Perfeito? Caso, né, elas sejam, elas tenham essa representação mesmo, né? Ou seja, elas representam a data e a hora de uma execução, tá? Então, eu posso fazer isso nesses casos. Não, então, isso aí é papel do engenheiro de dados, tá? E onde entra o Analytic Engineer, né? Que é outro nome bonito aí que tá todo mundo falando. O Analytic Engineer, ele é o cara que vai estar muito próximo ali do negócio. Então, é muito comum ele estar ali na camada Gold gerando dashboards para o negócio, ou ele está na camada Silver para Gold, onde ele vai ficar responsável por conhecer as regras de negócio,
e se aproximar e aproximar, né, os dados operacionais para algo mais de negócio. Então, ele ajuda nas agregações, junção de negócio, etc, 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 etc. Tá? Aí a gente entra ali na implementação da governança, tá? Então, o engenheiro de dados, ele ajuda. Então, você pode ter ali o engenheiro de dados ele ajudando, né, na organização dos metadados, na implementação de governança, etc, etc. E por último, né, que na prática é o que faz jus, né, ao nome do engenheiro de dados, né, que é desenvolver pipelines, mas ele não faz só isso, tá, gente? A gente viu um monte de coisa anteriormente ali que ele faz, tá? O desenvolver pipelines é só um entre muitas habilidades dele, tá? É apenas a apresentação visual do trabalho dele, mas ele faz muitas coisas antes, tá? Posso dizer que o desenvolver pipelines é 20% do trabalho dele, os 80% nesses outros aí que a gente está vendo, tá? E muitas vezes são invisíveis aos olhos de quem não entende da área, tá? Então, desenvolver o pipeline é basicamente ele criar o fluxo que vai comunicar do início ao fim o processo. Então, tem um processo que vai pegar a tabela A, vai juntar com a tabela B, vai virar uma tabela C, vai fazer tal coisa, etc, etc, e vai gerar um dashboard. É um fluxo que faz isso e a responsabilidade é dele. Aí tem ferramentas como o Luigi e o Airflow, que é a mais conhecida, e etc, etc, etc. Então, quais são as principais competências, né, de um engenheiro de dados, né? Python, 73% das vagas cobram Python como requisito obrigatório. SQL avançado, tá, mas esse SQL avançado aqui é um SQL avançado sem vergonha, tá? Não é tão avançado assim não, porque você não vai estar fazendo análise de negócios, tá? Você não vai estar fazendo ali dimensional, analítico dimensional. Você vai estar fazendo ali o básico da transformação, que é o quê? É um cast, é um concat, é uma agregação, é algo nesse sentido. Você não vai rodar um modelo com SQL, né? Porque a gente pode criar modelos de machine learning usando o SQL. Né? Você cria lá, você pode fazer uma regressão, por exemplo, uma regressão linear usando o SQL. Não foi feito para isso, mas você consegue fazer. Tá? Então você não vai construir isso. O SQL avançado não é um SQL bem meia boca, tá? Eu diria ali que está mais para um SQL intermediário que o SQL avançado. Inclusive, parte do que eu fiz lá nos exercícios lá que vocês viram fazendo é o avançado do SQL que eles consideram, tá? Dificilmente vai sair daquilo. Esse escala para Apache, ele é discutível, tá? A gente pode discutir melhor sobre. Pelo menos aqui no Brasil, a galera tem pedido mais o Python. Tá? A escala normalmente é na gringa e normalmente é para ambientes mais legados, né? Onde a galera já construiu, né? O ambiente há muito tempo. O shell script ali mais, na minha concepção, é um plus. Tá? Não porque você precisa saber shell script avançado, não é isso. É porque se você souber usar o shell script, você consegue automatizar diversos processos que, a maioria das vezes, você teria que fazer manualmente, tá? Então, é uma habilidade extra ali, tá? Mas não essencial. Olha, Henrique, manter o escala é caro porque o profissional é caro, tá? Exatamente por esse motivo. Olha, alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu aproveitar e já responder. O Murilo perguntou: a Impacta tem curso ou teremos aula para cada uma dessas competências? Ou algumas são principais que a gente... Perfeito, Murilo. Vocês vão ter as principais disciplinas e habilidades do engenheiro de dados, vocês vão ter elas em disciplinas, tá? Então, vocês vão ter a disciplina, por exemplo, com Silas, que vocês estão tendo com Silas, que é para aprender processamento distribuído, vão aprender um pouco de Hadoop. Vocês vão ter a disciplina de Data Platforms, onde vocês vão aprender um pouco do Snowflake, do Databricks. Vocês vão ter a disciplina de integração de dados, vocês vão aprender sobre o Airflow, tá? Vocês vão ter aula de DataOps, onde vocês vão aprender a gerenciar, né, uma estrutura de Ops, né, operacionalizar, né, uma estrutura de Ops. Vocês vão ter aula de Python, vocês vão ter aula de Spark, então tudo isso vocês vão ter. E as que vocês não tiverem, que forem mais, e todas elas, obviamente, vão ser bastante teóricas, né, porque é o objetivo, e as aulas mais práticas vocês vão ter nos laboratórios. Perfeito?
Aí tem que olhar o cronograma lá para ver quando que elas vão começar, tá? Eu, particularmente, não me lembro aqui de cabeça exatamente a ordem. Aí, sistemas distribuídos, né? Um pouco de cloud computing, vocês vão ter uma disciplina de cloud computing. Arquiteturas escaláveis, né? Que inclusive vocês estão tendo com o Silas, né? Paralelização, tolerância a falhas. Banco de dados relacionais, vocês vão ter uma disciplina de NoSQL. Tem laboratório de SQL, né? Então, de Postgres. Data Warehouse, Object Storage. E processamento, né? Spark, Hadoop, Kafka Streaming, Airflow Orquestração, ferramentas de ETL. Isso aqui vocês vão ter disciplinas para passar essas informações para vocês. Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Opa, acho que eu pulei alguma coisa aqui.